Então esse daqui é o nosso rolete, né, que trava a bobina. Então você pode regular as posições aqui de acordo com o tamanho da sua bobina. Então, para soltar essa porca aqui que a gente chama, você puxa o pino, tira do furo, né? Ó, na hora que você puxar ele, ele vai sair da furação. Então, a gente tem uma bobina ali, a gente vai mais ou menos centralizar aqui, ó, a posição. E aí eu faço a regulagem com esse pino da esquerda aqui, com essa porca da esquerda. Colocando sempre, na maioria das embalagens, o lado da fotocélula, você olhando de frente, vai ficar sempre para a direita. Então, a gente vai colocar nesse sentido aqui sempre. Essa parte daqui ela tem que ficar encostada na bobina, né? Escapar. E essa agora eu vou fazer o ajuste. A gente tem uma rosca aqui, uma rosca esquerda, né? Para a hora que o filme desbobinar, ela não escapar, né? Então ela sempre tem que ficar do lado esquerdo, né? A gente tem a furação, ó. Vou colocar, aproximo essa rosca o máximo dessa peça, essa peça de alumínio, o máximo na peça recartilhada aqui. E vou colocar, ó, ele já encaixou no furo, ó. Beleza, mas ainda não está travado. Aí eu travo com essa rosca, lembrando que é uma rosca esquerda, então é uma rosca ao contrário, né? Ali ela deu uma escapadinha aqui, ó. Até bom. E aí eu travo agora nessa porca aqui. Pode travar bem, tá? Então aqui ela tá fixada a bobina no rolete do desbobinador. Ok, então, olhando de frente, sempre a fotocélula aqui, na maioria das vezes, está do lado direito, né? Essa tarjeta preta aqui, ó. E o filme ele sempre vai sair por baixo aqui, ó. Ó, já tem uma bobina colocada aqui, ele vai sempre sair por baixo do filme, né? A gente agora colocou essa bobina menor aqui, ó. E qual que é o macete, né? Qual que é o pulo do gato? A gente normalmente procura centralizar o filme dividindo o número de furações aqui, para ele ficar mais ou menos centralizado no carrinho do desbobinador, né? E aí a gente tem uma regulagem também que é o próprio desbobinador. A gente consegue jogar o desbobinador tanto para a esquerda, e aqui você tem um sensor limite dele que não deixa ele ir até o final aqui para bater, e da mesma forma aqui a gente consegue jogar ele para a direita lá, e aí ele tem um sensor que limita. Eu vou fazer a simulação ali na tela e eu vou alinhar o desbobinador aqui na tela. Então, aqui na tela nós temos a opção correia alinha, né, que a gente consegue alinhar o filme aqui tanto para a esquerda quanto para a direita. E essa tela também ela está na tela operação, que é a tela que o operador vai mais usar aqui. Então você consegue jogar o filme para a direita ou para a esquerda. Então você tem essa regulagem aqui, né? Então no caso eu vou jogar ele um pouquinho para a esquerda, para a minha direita, né? Então eu jogo ele ali, ok. Peraí.
Aqui, para trocar uma bobina ou substituir, né, fazer o setup de embalagem, a gente consegue, tem uma trava aqui do nosso desbobinador, a gente trava o motor aqui em cima, né, esse gancho ele trava o motor. Lembrando, sempre centralizado, né? Aqui nós já mostramos como que solta as furações, né, tudo certinho, as porcas. Centralizou, colocou na posição, ó, só levantar ali ele já coloca aqui. Aqui ele tem uma regulagem também, se você precisar jogar ele para lá ou para cá, ele tem essa opção também, tá? Naquela parte ali, ela que vai dar o comando para desbobinar o nosso motor aqui, desbobinar a nossa bobina, né? Então nós temos aqui 3 sensores, tá? Então a gente tem... Então aqui quem comanda o desbobinamento ali são aqueles 3 sensores lá. Então só para a gente entender, a gente tem um sensor embaixo, o primeiro lá embaixo, ó. Ele é um sensor de falha. O sensor do meio é o sensor que vai mandar o motor ligar para desbobinar. E o terceiro lá em cima de novo é um sensor de falha novamente. Quando a máquina estiver trabalhando, ele vai sempre trabalhar nessa posição aqui, ó. Ligou do meio, desbobinou, parou, puxou lá na frente. Ele vai sempre fazer esse movimento. Caso ocorra alguma coisa, acabou o filme da máquina, ou sei lá, de alguma forma travou a bobina, ou ele vai travar para cima ou travar lá para baixo, ó. Acabou a bobina, ele vai travar lá embaixo, o sensor lá de baixo acendeu, e aí ele vai me dar uma falha lá na tela, lá na IHM da máquina. Aí aqui a gente tem a tela de alarmes, né, ó. Ela vai me dar um alarme, eu vou simular para mostrar qual alarme que ela vai me dar aqui a hora que acender o meu sensor de falha do desbobinador, tanto de baixo quanto de cima. Então ela me deu um alarme aqui de falha de filme desbobinador, tá bom? Então, qual que é o procedimento? Eu reposiciono o filme lá atrás e reseto o alarme aqui e rearmo a produção. Aqui agora, ela tá travada lá em cima, né, ó? Então, vou deixar ele soltar um pouquinho ali, ó. Um pouquinho para baixo do sensor do meio, essa é a posição. Eu reseto o alarme na máquina e eu posso puxar o pacote. Agora a máquina me permite puxar os pacotes. Então eu vou no botão do reset aqui, ó. Resetei, não tenho mais alarme na máquina, tá limpo, né? E aí eu consigo agora produzir com o equipamento. Então aqui nós temos uma datadora, né? Como que funciona o posicionamento da data ou do lote, o que eu for imprimir aqui em relação à nossa embalagem. A embalagem ela é fixa no desbobinador. Então o que a gente vai movimentar aqui no caso é a própria datadora. A gente tem essa mesinha que a gente chama aqui, o nome técnico é o substrato, né? Ela é uma mesa de apoio. Dentro do datador aqui, a gente tem a cabeça de impressão, que vai fazer a selagem. Você tem o ribbon aqui, a fita, né? Que ela vai fazer a impressão. E sempre o substrato aqui, ele deve estar de acordo com o espaço, o tamanho do meu ribbon. Normalmente a gente deixa paralelo aqui, ó, ao comecinho do datador, né? Qual a distância ideal aqui? De 3 a 5 milímetros aqui a distância da borracha para o datador, né? Isso é uma distância aqui que o próprio fabricante recomenda para a gente, né? Quero posicionar a minha embalagem, a minha impressão na embalagem. Nesse caso aqui, a nossa embalagem ela tem um campo para impressão, né? Então eu tenho que imprimir aqui dentro. Qual que é a ideia? Eu vou movimentar aqui a posição de maneira que a nossa cabeça de impressão vai ficar na direção desse campo que eu tenho que fazer a impressão. Como que eu faço isso? Da mesma forma que eu tenho os manípulos aqui da mesinha,
Aqui também eu tenho os manípulos que eu movimento o meu datador. Solto aqui, afrouxo um pouquinho, eu consigo direcionar tanto para a esquerda quanto para a direita aqui. Achei a posição mais ou menos na direção aqui da minha embalagem. Ok, isso é o ajuste horizontal que a gente está fazendo, né? Então, coloquei o datador na posição, eu venho com a mesinha, lembra que deixa paralelo aqui, coloco na posição e travo aqui também. Então aqui ela já está alinhada na minha posição. Agora eu preciso regular ela verticalmente, para cima ou para baixo. E isso é feito nos nossos roletes de desbobinador aqui, que eu vou mostrar como que faz. Então, só para a gente entender aqui, ó, eu apertando esse botão aqui do cassete, né, que a gente chama aqui, que é, apertei e ele soltou, para a gente entender. Esse é o ribbon, né, é a fita que a gente faz a impressão. Observa que ela já está ali, já tem algumas impressões que nós fizemos com ela, né, e essa fita, conforme ela vai trabalhando, isso é um rolo cheio aqui, normalmente ele tem 600 metros, né? E aí ele vai trabalhando, às vezes ele pode quebrar e ele pode acumular um resíduo na cabeça de impressão, né? A cabeça de impressão do equipamento é essa aqui, ó. Essa é a cabeça de impressão aqui, ó. Às vezes pode acumular sujeira, resíduos de fitas aqui nessa cabeça. Então o fabricante ele recomenda, né? Ele tem aí uma espécie de um algodão, uma espécie de um cotonete com álcool isopropílico, né? Que é para justamente ser feito essa limpeza de um componente eletrônico. Lembrando, isso aqui não pode colocar a chave de fenda, nada que possa riscar, que é um aparelho muito sensível, né? Essa cabeça de impressão é um insumo do datador, né? Ela não tem garantia, o fabricante ele recomenda a vida útil dela aí de 600 quilômetros? 100 quilômetros, né? Então, ela tem uma vida útil muito longa, mas a gente precisa ter alguns cuidados com ela. Um deles é a limpeza da cabeça de impressão, né? Então nada pontiagudo, nada metálico, né? Um algodãozinho com álcool isopropílico, né? A própria datadora, ela tem uns vídeos ali de instruções de como fazer essa limpeza de impressão, da cabeça de impressão. Bom, vou colocar o cassete novamente aqui. A gente tem um guia na parte de baixo e os dois guias ali na parte de cima. Então a gente vai procurar ali e colocar na posição, né? Então, coloquei, apertei, fez o barulho, ele vai fazer a calibraçãozinha dele ali e eu preciso resetar o alarme lá na tela agora. Você vem aqui na tela da IHM, você tem até uns vídeos, né, de instrução de como higienizar, como fazer a limpeza da cabeça de impressão. Então, vem na configurações, o campo ajuda, vídeos tutoriais. Como limpar o cabeçote de impressão, né? Como trocar o cabeçote de impressão. Então, você tem a opção aqui, ó. E ele vai te explicando aí como fazer. Desliga o equipamento, né? Tira a cabeça ali da posição, ó. Ele já tem um próprio lencinho que faz essa higienização. Limpou o rolete, limpou a cabeça de impressão. Às vezes pode ter o resíduo de resto de fita ali, né? Então ele vai limpando até o paninho, o algodãozinho sair branco, né? Tem outro componente ali que precisa ser limpo também. Lembrando de fazer esse procedimento sempre com o equipamento desligado, né? Então aqui a gente tem um campo também de configurações, de ajustes, né? Que nós costumamos trabalhar com esses padrões recomendados pelo fabricante. Então
ajustes, cabeça de impressão. Então a gente tem aqui a velocidade de impressão, 100 milímetros por segundo. Né? Se é uma máquina um pouquinho mais lenta, eu posso aumentar pouquinha coisa, né? Ou 50, 100 milímetros por segundo. Né? Eu deixo aí 150 ou 200, né? No máximo, que ela adere um pouco melhor à impressão. Né? Eu tenho o contraste da impressão. Né? Quando você clica aqui, ele já te dá até uma referência de mínimo, máximo e padrão. Então padrão aí 75, né? O máximo 100 e o mínimo 50. Então quanto menor o valor eu conseguir trabalhar aqui, mais longa a vida útil do equipamento, né? Da cabeça de impressão. Né? Então vamos deixar aqui o padrão 75, ok? E aqui eu tenho a força de impressão, mesma coisa, a gente tem o mínimo, o máximo e o padrão. Tá? Então vou deixar o padrão aqui. E aí dou OK. Esses são os parâmetros normalmente que a gente costuma deixar. Né? Então a gente tem a orientação da impressão também. Às vezes a posição que o datador se encontra no equipamento, ele pode estar imprimindo de ponta cabeça ou na posição correta. Aqui no caso, pela posição que nós colocamos, a gente deixou a orientação em graus da impressão em 180. Mas eu tenho a opção de deixar em 0 aqui também. Bom. Aqui a gente vai mostrar como funciona a dinâmica do posicionamento aqui do filme. Ó. Aqui ele está bem exagerado. Ó. Se a gente observar, ele está muito mais para a direita aqui do que para a esquerda. Então ele não vai selar verticalmente. Né? Como que eu faço para alinhar isso daqui? Então eu preciso jogar esse filme um pouco para a esquerda. Né? Lembrando que isso demora um pouquinho para ela chegar na posição. Então eu vou ligar o equipamento, resetar o alarme de segurança e eu vou ligar. Aqui eu vou desabilitar o corte horizontal, eu vou deixar só o vertical para a gente alinhar primeiramente o vertical. Liguei. Eu preciso jogar o filme lá para a esquerda. Então aqui na tela operação eu consigo controlar isso daqui. Eu vou jogar para a esquerda lá, ó, a setinha para a esquerda. O que aconteceu? Ele parou na barreira, na fotocélula. Ele está muito fora de posição. Então, aqui ó, eu faço a regulagem do sensor de fotocélula. Ele vai ler a tarjeta preta. Tá vendo que ele está lendo ali a parte verde da embalagem. Então eu preciso fazer essa regulagem aqui, ó. Vou jogar ele um pouquinho aqui para a direita. Na hora que ela passar ali, ela conseguir fazer a leitura. O sensor, ele vai estar sempre com a luzinha verde acesa. A hora que passar a parte da fotocélula, ele acende a luzinha laranja. Então, qual que é a recomendação de distância aqui? O fabricante recomenda 15 milímetros de distância do rolete. Alinhado a fotocélula. A ideia é jogar o filme. Observa que ele já está indo ali para a posição. Toma cuidado para a hora que estiver fazendo esse ajuste, não ficar toda hora jogando, porque ele demora, né? Eu já apertei, ele vai posicionar ali sozinho, ó. Então tem que esperar ali para não me perder aqui no posicionamento. Como ele foi para a posição, de novo a fotocélula pegou no verde. Então eu vou ajustar ela agora da posição que eu quero ali, ó. Observa que ela tá laranjinha lá, ó. Ok, essa é a posição da foto. De novo, liga o equipamento.
cortar. Chegou na posição que eu quero. Passo a mão na máquina, ela automaticamente vai parar o equipamento, tá? Sistema de segurança. Verifica aí se está centralizado. Ok. Então essa é a posição, esse é o alinhamento do filme, tá? Essa parte do alinhamento, né, do filme, o que eu mexi? A gente viu os sensores estão na posição, fotocélula. O que eu mexi apenas foi o alinhamento direita e esquerda. Eu centralizei o filme por esse alinhamento aqui da nossa tela, na tela operação. Então eu cheguei na posição que eu quero, ok, não mexo mais. O desbobinador ele é todo estável, ele é todo fixo, né? A única parte móvel é a parte que segura a bobina lá atrás. Então dificilmente ele sairá da posição. Após ajustado, a gente consegue trabalhar com ela sem precisar ficar mexendo no alinhamento do filme. A gente sempre quando troca a bobina, as nossas bobinas são todas do mesmo tamanho. Aqui no caso nós temos duas bobinas diferentes, né, de diferentes tamanhos. Então eu vou trocar, acabou a bobina, eu vou substituir por outra. Esse que está regulado aqui, o lado direito, eu nunca vou mexer nessa posição. Então eu sei que aqui ó, tenho 12 furos. Eu sempre vou colocar no 12º furo aqui o filme, no caso dessa bobina. Então o único que eu vou mexer é no da esquerda aqui. Então eu solto esse cara aqui e eu consigo tirar da posição. Esse eu nunca mexo. Após achar a regulagem, a distância certa, eu não mexo mais nesse do direito. Agora eu vou ligar o equipamento e a gente vai observar a dinâmica dele trabalhando aqui nos sensores, liga, desliga, né? O datador fazendo a impressão, como funciona. Então eu vou dar o start no equipamento e a gente vai observar isso. Observa que o que vai movimentar sempre ali é um único sensor. Ele saiu, ele vai mandar parar o motor de desbobinar. O nosso datador, nesse meio tempo, ele já vai fazendo a impressão ali, ó. A gente vê a dinâmica aqui do comportamento da fotocélula, né? Então o sensor da foto está lendo ali, ele que vai determinar a parada da puxada, onde o filme deve parar de puxar. Então ele lê, acende, né? E ao mesmo tempo o datador está imprimindo ali. Nós temos aqui na máquina 2 roletes. Então, esse rolete, nosso primeiro rolete aqui, eu regulo verticalmente a posição da data em relação ao campo que eu preciso selar ali. Então, se eu jogo para cá, eu coloco a impressão mais para cima, se eu jogo para frente, né? E se eu jogo o rolete para lá, eu consigo abaixar mais a impressão em relação à nossa embalagem. E aqui eu regulo a altura do corte, é o posicionamento da fotocélula ali, onde que eu vou cortar a embalagem, se eu preciso cortar ela um pouco mais para cima ou para baixo em relação ao sensor da fotocélula. Vou mostrar na prática como funciona isso. Vamos mostrar na prática aqui. Vamos fazer o ajuste agora, ele já está fora, eu coloquei propositalmente fora da posição ideal aqui para a gente fazer esse ajuste juntos. Então esse rolete, a partir do momento que eu solto ele, seguro a parte do manípulo preta e solto essa porca de alumínio aqui, ó. Então eu consigo jogar ele para um lado ou para o outro, né? Eu vou tirar uma embalagem e vou mostrar para vocês como que ele está fora ali e como ajustar ele na posição.
você observa aqui, ó, que a arte dela não está na posição correta. Então essa parte aqui ela deveria estar mais para cima, né? Em relação à nossa fotocélula, né? Aquele rolete eu vou mudar a posição em relação à nossa fotocélula que é fixa. Então eu preciso subir um pouco mais essa arte. Como que eu faço isso daqui? Então esse é o defeito, o problema. Eu vou arrumar ele ali junto com você. Então eu preciso subir um pouco a arte. Eu vou soltar aqui a porta e vou jogar a minha embalagem um pouquinho para trás aqui, ó. E travo ela na posição. Vamos ver se já é o suficiente. Observa que ela já subiu, né? Ela já está mais posicionada, porém eu posso subir mais um pouquinho para eu dividir essa parte aqui, ó. Vendo que o amarelo aqui embaixo está quase na parte transparente, então eu preciso subir mais um pouquinho. Eu jogo o rolete da frente ali um pouquinho mais para trás. Um pouquinho que eu preciso subir lá, eu subo aqui. Coloquei, pouquinha coisa que falta. Ok, a hora que eu puxar a embalagem ela já vai estar na posição. Observa que agora está bem dividida, né? Outra coisa, eu tenho a minha embalagem de teste aqui, né? Eu posso subir ela ou baixar, né? Como que eu faço isso? Eu preciso jogar a minha impressão um pouquinho mais para cima. Como que eu consigo fazer isso? É num outro rolete ali também que eu vou mostrar para você. Esse rolete aqui é o rolete responsável pelo ajuste vertical do datador. Então, eu quero baixar ele um pouquinho, eu vou jogar ele para trás, a impressão ali um pouquinho mais para trás. Eu quero subir a impressão, eu vou jogar ela aqui para frente. Então, você tem essa regulagem em relação à nossa datadora. Lembrando que a nossa máquina, ela possui o freio do filme, né, que a gente chama aqui. Qual que é a função dele? Ele trava a embalagem para ela ficar bem esticadinha e o datador fazer a impressão na embalagem bem esticada, né? Isso evita que a impressão saia falhada, saia com falhas, né? Nosso equipamento ele é um equipamento regulamentado, né? Ele obedece às normas NR12 de segurança. Então a gente tem aqui uma chave de porta, né? Então a partir do momento em que se abre a porta, o equipamento para de funcionar, ele vai te dar o alarme, então vai cortar o pneumático, a elétrica dos motores, então não vai funcionar nada, né? Para segurança do operador, né? Então a gente tem essa parte de sensor de segurança de porta, abriu a porta, o equipamento para, e a gente tem a barreira, a cortina de luz, né? A partir do momento que o operador coloca a mão aqui no equipamento, ele vai desligar para evitar um acidente ali com ele. Ela vai me dar o alarme aqui na tela, né? Todo alarme que ocorrer, ela vai me dar o alarme ali de falha de porta aberta ou a falha da barreira de luz. No caso, se eu passei aqui, né? Se eu tentar ligar o equipamento, eu não consigo se eu não resetar o alarme. Resetei, ela voltou. Corta o pneumático, corta o elétrico. Resetei o alarme, eu consigo trabalhar com o equipamento novamente. Por norma, né, o nosso equipamento, obedecendo a NR12, a partir do momento em que é acionado a barreira de luz, o nosso relé de segurança, ele vai cortar totalmente a potência da máquina
e cortar o pneumático do equipamento, para evitar qualquer tipo de acidente aí com o operador, né? Então, passou na barreira, ela vai cortar a potência e o pneumático do equipamento. Então, a passagem do filme nosso, né, normalmente a gente já manda o desenho, né, junto com, antes do treinamento, da passagem do filme. Mas para a gente entender, então lembrando, a embalagem ela sempre vai sair aqui pela frente, né? Nós temos aqui o primeiro rolete, né? O filme ele vai passar por baixo desse primeiro rolete, sobe para esse segundo rolete e desce lá para o balancinho, né? Que a gente chama que é o sobe e desce, que é os roletes dos sensores, né? Então, ó, veio aqui do segundo rolete, né? Passou aqui, ó, pelo primeiro rolete do balancinho, abraçando por baixo, fazendo a passagem aqui por cima, subiu para o quarto rolete, volta aqui para o segundo rolete do balancinho, faz a mesma forma, passagem por baixo, subindo por cima, e ele vai passar pelo sexto rolete aqui, que é o rolete do freio do filme. Por aqui fica até melhor de enxergar aqui, ó. Então a gente tem o freio do filme, ele vai passar entre o rolete e o freio, né? Subiu, ele vai passar entre a mesinha do datador e o datador, passando nesse último rolete aqui de cima. Seria aí o nosso oitavo rolete. E ele vai jogar lá para frente o próximo rolete, que é o rolete de regulagem do datador. Então, ele vem aqui agora, né? Ele vai passar pelo rolete, abraçando por baixo e voltando para cima para esse rolete daqui de cima, que é o próximo da data, né? Abraçou por trás, todos os roletes aqui ele tem uma função. Então ele tem que estar sempre, a embalagem ela tem que estar sempre passando, fazendo a curva pelos roletes, né? Então passou, jogou para o rolete anterior da fotocélula e aí ele desce para o rolete de apoio da fotocélula aqui, ó. Então ele vai passar de maneira que a hora que ele passar pela foto, ele faça a leitura, né? Então, abraçou, jogou aqui para frente, ele passa pelo próximo rolete aqui. Esse é o rolete de baixo aqui. Então ele passa abraçando e volta para o rolete de regulagem da fotocélula, abraçando e jogando para frente aqui. Jogou para frente, ele tem mais um rolete antes de subir para o rolete do freio do filme. Então passou lá por baixo, subiu para o rolete entre o freio e o rolete, né? E aí ele joga para o rolete que entra no colarinho. Outro detalhe aqui é que esse rolete é um rolete móvel. Eu consigo posicionar ele para frente ou para trás, de acordo com o tamanho do meu colarinho, do tamanho do meu formato. Por exemplo, a ideia sempre é fazer com que o filme entre tangenciando aqui o colarinho, o formato ali. Então, se eu vou trocar para um formato maior, com certeza eu vou ter que jogar esse rolete um pouquinho mais para trás, para ele entrar naquela posição ali para o filme. Tá, eu vou fazer a troca. Simulando que acabou minha embalagem ali, eu vou realimentar a máquina com a embalagem. Então lembrando, lado esquerdo eu nunca vou mexer, já defini a posição ali, contei a quantidade de furos, esse lado daqui, o direito, perdão, eu não vou nem mexer. Vou colocar na posição, lembrando, sempre encostado aqui o máximo no tubete aqui, né? Ó. Não. E agora eu vou colocar a porca. Aqui eu sempre posiciono ela o mais próximo possível. E eu vou colocar na posição.
travou. Agora eu chego aqui na rosca esquerda aqui, ó. Coloquei. Travei na posição. Agora eu vou colocar no equipamento. Esse caso, um caso que eu escolhi retirar toda a embalagem e eu vou passar ela novamente na máquina. Mas eu posso fazer uma emenda também. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Aqui então vamos passar elas parte por parte aqui. Primeiro, o rolete número 1 aqui, vou passar ele por baixo. O filme sempre saindo por baixo aqui. Joguei para cima. Eu tenho o próximo rolete aqui, que é o segundo rolete. Eu vou jogar ele para frente lá. Ele vai abraçar o primeiro rolete do balancinho, tá? Então coloquei o filme lá para frente. Jogo lá, vou abrir a porta aqui. Então, o rolete veio ali, ó. Joguei ele passando por baixo, abraçando o primeiro rolete do balancinho. Subindo, temos um outro rolete aqui, ó. Então, abraçou e ele vai voltar para o segundo rolete do balancinho aqui. Voltando, aí eu vou passar pelo rolete, que é o rolete e freio do filme, né? Ó. Passei entre o rolete e o freio. E aqui eu vou subir ele entre o datador. Joguei para frente, passou pelos dois roletes do datador, joguei para frente. Ele vai abraçar o rolete que regula a posição do datador. Joguei e vou voltar com ele para trás, né? Porque eu preciso abraçar o próximo rolete. Então a gente tem um rolete de apoio aqui. E aí temos um outro rolete de apoio que é o anterior à fotocélula, né? A gente tem a fotocélula aqui. Esse rolete ele vai passar pela frente, voltando e aí abraça debaixo da fotocélula, né? De maneira, né, que a hora que ele passar a tarjeta aqui na fotocélula, ele faça a leitura ali, ó. Então, joguei agora aqui o rolete de baixo aqui, ó, o primeiro, aqui para frente, e aí ele vai voltar abraçando o rolete de regulagem da fotocélula, né? Que é o rolete do manípulo preto aqui. Abraçou, vou jogar o filme lá para frente, tá? Então a gente procura sempre já deixar ele sem dobras, né? Para ele já ir tomando a forma ali para a hora que entrar no colarinho. Então agora tem um rolete de apoio de novo anterior ao freio do filme. E agora de novo eu passo aqui entre o freio, né? Temos dois freios na máquina, né? Entre o freio e o rolete, né? Passou aqui, eu puxo ele e aí eu tenho um rolete anterior ao colarinho. Acabou a passagem do filme e eu já jogo para entrar no colarinho aqui. Esse é o nosso colarinho aqui, né? O nosso formato, né? A gente chama popularmente de colarinho. Como que funciona o colarinho? A gente tem aqui é um produto praticamente artesanal, né? Bem milimetricamente ajustável, né? Então o filme ele entra ali, ó, a gente tem aproximadamente 1 milímetro ali, ó, para passagem do filme, né? E ele vai formar ali o pacote, né? De acordo com o nosso tubo. O importante, não posso ter sujeiras, porque essa passagem ela é extremamente milimétrica ajustável, né? Então eu tenho 1 milímetro de folga. Por exemplo, entrou uma fita, atrapalhou o percurso ali, ele vai começar a incomodar. Então tem que fazer uma limpeza, passar algum objeto fino aqui assim por dentro dessas frestas, né? Para remover qualquer sujeira que tiver aí. O filme ele tem que ter a passagem livre, não pode de maneira nenhuma ser interrompida, né? Outra coisa, normalmente a gente já manda de fábrica totalmente ajustada, né?
a cambagem que a gente chama, a regulagem mecânica do colarinho. E isso é feita por esses parafusos. A gente tem um parafuso sextavado M6 que faz a fixação do formato, e embaixo a gente tem um parafuso Allen, né, que a gente regula. Se eu preciso subir um pouquinho ou baixar um pouquinho, eu tenho 4 parafusos nas extremidades do tubo, do formato, que eu consigo regular essa cambagem milimetricamente. Claro, muito sensível, um ajuste bem fino, né? Mas eu consigo fazer esse ajuste porque ele me permite essa regulagem mecânica. Outro ajuste também que a gente faz aqui no colarinho é em referência ao alinhamento aqui em relação ao próprio rolete atrás, né? Então, ele deve ficar alinhado a esse rolete, tangenciando o rolete aqui, ó, para evitar que o filme torça na hora que a máquina puxar o filme e ele entra de maneira torta. Teoricamente a nossa embalagem vai torcer também, não vamos conseguir alinhar, né? Então ela deve ser feita esse alinhamento aqui do equipamento. Aqui a gente tem no nosso tubo, a gente tem uma lingueta, né, que a gente consegue regular a embalagem. Dependendo do material que a gente utiliza para empacotar, ela consegue fazer o filme fazer uma dobra ou manter ele esticadinho aqui. Por exemplo, essa embalagem é um PE, né? Então a selagem dele ela deve ser feita na parte externo com interno. Então eu não preciso dobrar a embalagem aqui na hora que ele entrar no filme. Então eu preciso manter essa lingueta. Caso eu fosse rodar um outro material, um PET, um PE, por exemplo, eu teria que remover essa lingueta, uma chavinha de 7 aqui, e aí a partir do momento que o filme entrasse aqui, ele faria uma dobra na posição aqui do filme em relação ao tubo, para fazer a selagem da parte interna com interno. Outro detalhe também no nosso tubo, a gente tem aqui um silicone, né, um insumo, né, de máquina, que ele faz a amortização, né, ele amortiza o impacto do mordente vertical nele aqui. Então, de tempos em tempos eu tenho que trocar, porque ele vai desgastando com o tempo isso daqui, né? Então uma fita Teflon que segura, né? E aí ele tem uma vida útil, né? Depende da utilização do equipamento, mas ele deve ser trocado. Da mesma forma, o Teflon aqui, ó, na parte da puxada, da correia, que ele ajuda o filme a deslizar ali, né? Ele evita de dar ele melhora, ajuda na tração aqui da puxada, né? Então ele deve ser trocado de acordo com o desgaste aí, deve ser efetuada essa troca. Um insumo fazer a passagem aqui do filme no nosso tubo formador, no nosso colarinho. Então, normalmente, para facilitar, costumo fazer, pego um estilete e faço um rasgo em diagonal aqui, ó. Ele ajuda, ele facilita na hora em que ele vai entrar ali no tubo formador ali. Fiz o corte em diagonal, lembrando que ele vai entrar aqui, ó, nessa posição. Então eu já coloco o filme na posição que ele vai entrar. Ele vai abraçar o tubo de maneira que a parte interna ele vai ficar encostado no nosso tubo. Então eu puxo o filme aqui, a parte da externa está por baixo e a parte interna por cima. Eu vou pegar a lingueta aqui, ó, que eu cortei, e eu vou colocar ele de maneira em que a parte interna fique encostada no tubo. Eu fiz a pontinha que facilita na hora de puxar aqui, ó. Eu puxo ela e automaticamente aqui eu já vou jogando lá para trás, ó. Minha mão esquerda vai jogando ela lá para trás e a direita vai puxando aqui, ó.
ele mesmo vai formando, né? Por isso que é o tubo formador. Ele vai formando aqui no tubo. Ó. O ajuste é milimétrico, né? Então, eu vou alinhando aqui, ó, de maneira em que ele vai entrando milimetricamente aqui, ó. Evita as dobras, né? Sempre alinhando, ó. E aqui eu divido, né? Como eu já havia dividido o alinhamento aqui, aqui é a mesma coisa. Então a embalagem, ela sempre vai ao lado esquerdo, olhando de frente aqui, ele vai por baixo e o direito por cima, né? Vai ser sempre nesse posicionamento aqui, ó. Então, um vertical, o mordente vertical vai bater aqui e vai fazer a selagem. O filme, ó o ajuste do colarinho, ó, sem força nenhuma, sem peso nenhum, né? É um ajuste milimétrico, né? São poucos milímetros aqui de folga, mas ele passa de maneira suave, ó. Então eu não tenho nenhuma força, nenhuma resistência na hora de puxar o filme, ó. Tá 100% alinhado aqui. Outra coisa, eu tô trocando o filme aqui, eu tô passando na cortina, na barreira de luz, né? A máquina ela tá desligada, então toda a motorização ela não vai funcionar. Então se eu for puxando aqui, ó, corre o risco de eu estar puxando na bobina aqui e ele travar aqui em cima, ó. Então você tem que se atentar a isso. Então sempre vai, solta um pouquinho a embalagem ali, deixa de maneira em que ela não trave aqui, para na hora de puxar ela não ocorra de travar o filme, né? A hora que eu ligar o equipamento, né, colocar na posição aqui, resetar o alarme, ela vai estar na posição. Então aqui eu vou ligar o equipamento. Eu fechei a porta, né, mas ela continua com o alarme ali. Enquanto eu não resetar o alarme de barreira de luz e de porta, ela não vai sair. Então vou resetar o alarme, voltou a potência, voltou o pneumático do equipamento. Então vamos lá, tela operação, a gente monitorar. O que eu quero fazer? Eu quero ajustar primeiro o vertical, então eu vou desligar o movimento horizontal completo, ele não vai ficar cortando a embalagem. Tá? Máquina em automático, start, deixa ela se ajustar agora, né? Pode ser que esteja fora da posição de fotocélula, né? Então eu tenho que fazer esse ajuste aí também de sensor de foto, né? Ele tá, como foi puxado na mão, ele não tá certinho, né? Então eu vou fazer essa regulagem aqui, bom que a gente aprende junto. Máquina em automático, start. Por que que ele não puxou? Porque ele estava lendo em cima da parte com impressão do filme, né? Ó, é o que está acontecendo agora, ó. Então ele não vai deixar puxar, porque ele está identificando o que está na fotocélula. Tirei ali da posição. Observa que como eu puxei na mão, ele está saindo do posicionamento ali, ó. Passei na barreira e ela parou, né? Ela está saindo. Eu não preciso ficar mexendo muito aqui, porque eu sei que ele vai voltar, que a máquina está posicionada. Observa que ela já está voltando para a direita, ó. Agora eu vou começar a regular a foto.
Já está lendo a foto, já está cortando na posição. Essa é a posição que eu quero trabalhar. Então já foi regulado o movimento vertical. Então aqui, só para a gente entender como que funciona aqui o sincronismo do equipamento, da empacotadora. Então a gente tem aqui uma máquina vertical. Como todo com o mordente desligado, ele vai estar desligado, né? Eu tenho um mordente vertical e eu tenho aqui na esquerda o tempo de entrada e o tempo em que ele fica acionado. Então o meu mordente vertical aqui no caso, ele está entrando em 20 milésimos de segundo, é quase nada, e ele está ficando quase um segundo ali, 900 milésimos de segundo. Então ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai bater, vai ficar ali 900 milésimos de segundo e sair. Então ele vai repetindo esse ciclo, esse sincronismo em todos os pacotes. Tem um parâmetro chamado duração aqui embaixo, né? Então esse daqui no caso está 100 milésimos de segundo. Para quê? Caso a fotocélula ela pare posicionada em frente ao sensor, ela vai anular, ela vai desconsiderar os primeiros 100 milésimos de segundo. Então ela consegue anular isso e o filme puxa para a gente. Então normalmente o padrão aqui é 100 a 200 milésimos, né, de segundo. Outra função aqui, outro sincronismo, é o nosso freio do filme, né? Então toda vez que a máquina dá o sincronismo, logo em seguida parou, ele já aciona o nosso freio, né? Então para quê? Para a embalagem sempre manter esticada, evitar aquela barriga no equipamento, na embalagem, na hora que o equipamento. O nosso mordente vertical aqui, o que a gente considera? A gente sempre considera tempo, né, de acionamento, no caso nosso aqui 900 milésimos de segundo, temperatura do vertical, a nossa temperatura aqui no caso está 190, né, é o que eu estou pedindo, ela está dando 191 ali, né? E aqui você tem algumas regulagens, né, centralização dele, então de acordo com o tubo, eu tenho um bilongo aqui que eu consigo jogar ele, solto o parafuso com a chave 17 aqui, ó, eu consigo jogar o alinhamento tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui nós temos umas molas também, que a hora em que ele bate ali, mesmo se o tubo ele esteja um pouco fora de esquadro, as molas fazem com que ele se ajuste ao equipamento aqui, ó. Então, imagina o tubo aqui, a hora que ele acionar, as molas farão a compensação do esquadrejamento do tubo, e aí ele faz a selagem por completo do tubo. Falando agora sobre puxada, né? Lembrando que a puxada, quem vai determinar o tanto que ela puxa é a fotocélula, né? Então a gente tem aqui as nossas correias, aqui a gente tem aquele teflon por dentro, né? A questão de alinhamento, normalmente a gente a nossa puxada ela tem que tangenciar certinho o tubo, né? Passou na segurança, a puxada vai abrir. Tempos em tempos, passa um paninho com álcool para limpar, né? Tirar o pó da puxada, ela ajuda melhor. Se ela estiver suja, ela atrapalha na hora de puxar, né? A pressão que nós trabalhamos da nossa puxada aqui, normalmente 2 bar e meio, no máximo 3 ali bar de pressão, né? Que é o ajuste. E de tempos em tempos trocar o teflon ali para evitar, né, que não tenha um atrito ali na hora de puxar, né? Então, questão do sincronismo da puxada aqui, máquina vertical, navegadorzinho para frente, puxada 1, né? Ela tem a entrada aqui de 1600, né? O tempo que eu vou mandar a puxada entrar. E o tempo de acionamento. O que é isso aqui? 1000 milésimos de segundo, né? Ela fica 1 segundo puxando. Caso a gente ter uma noção, de foto a foto aqui, eu não vou gastar 1000 milésimos de segundo. Eu não vou gastar 1 segundo para puxar ela. Ela tem que ser sempre um pouquinho maior. Por quê? Caso ela pule a fotocélula, para ela não ficar ligada infinitamente puxando ali, eu limito ela no tempo. Então ela está um pouquinho maior do que o tempo que eu gasto para puxar de foto a foto. Então estou trabalhando, o pacote saiu um pouquinho maior, eu já sei que a fotocélula saiu de posição, porque ele já não está obedecendo mais a foto, e sim
o tempo limite que eu estipulei. Outra coisa aqui do equipamento que a gente tem é o referenciamento do servo motor, o servo horizontal, né? Então, o servo, ele vai sempre fazer um movimento preciso de vai e vem, né? Mas eu preciso sempre referenciá-lo, né? Eu sempre preciso mostrar qual que vai ser esse movimento que ele vai fazer. Então, a gente mostrar aqui. Vou abrir a porta, né? Vou fechar o equipamento aqui. A gente tem um tópico ali na frente, ó. Eu vou encostar de maneira que ele trave mecanicamente encostando no tópico aqui, ó. Observe que a posição dele, ele fica sempre um pouco negativo, pouquinha coisa negativa ali, ó, na hora que fecha, né? Olhando ali, ó, na paralelo ali, ele está um pouquinho negativo, essa parte está um pouquinho para frente, para evitar o desarme a hora que o mordente bate nele, né? Então essa é a posição correta ali. Travei mecanicamente, fechou. Eu vou jogar o equipamento para manual, reseto o alarme, e aí eu vou ligar o servo motor. Tá verdinho, tá ligado, e eu aperto o home. Já fez a referência, né? Já foi referenciado. E agora eu reseto o alarme. Ela tá com a porta aberta ali, ela não vai sair o alarme, mas o alarme de servo motor ela já saiu. Como a barreira de luz estacionada, a porta está aberta, ela não saiu o alarme, né? Agora sim eu consigo resetar todos os alarmes, né? Aqui no movimento horizontal, né, nós temos os mordentes, o mordente de barra quente. Então nós temos aqui peças de insumo, né? Nós temos um silicone, esse vermelhinho, ele que vai fazer a trava do pacote no mordente. Então, a hora que a caixa, né, que a gente chama caixa mecânica fechar, esses silicones vermelhos vão travar a bobina, né, a embalagem, para que ela não escorregue a hora que o mordente entrar. Então, isso aqui com o tempo ele vai desgastando, é normal, tá? Ele tem um desgaste desse silicone. Então, ele tem que ser efetuado essa troca, né? Começou a apresentar, começou a descascar, a gente faz a troca desse silicone vermelho. Da mesma forma, esse silicone de 8 milímetros aqui, que é o que recebe o mordente dianteiro. Então ele vai, de tempos em tempos, ele é efetuada a troca dele também por desgaste natural. O mordente dianteiro, nós temos o Teflon, né, que também é efetuada a troca dos teflons de tempo em tempo, né? E essa é a parte básica de manutenção operacional aqui, né? Para manter o equipamento com um bom funcionamento. Então aqui nós temos os atuadores da régua, né? Que a gente chama ali na nossa tela é a régua, né? O mordente dianteiro, né? Então temos esses dois cilindros. Atrás aqui temos dois cilindros que fazem o acionamento da faca. Então, a hora que fecha a caixa, ele aciona a régua e a faca automaticamente corta o pacote ali e abre-se a caixa novamente. Máquina vertical, nós temos os parâmetros aqui, né? Então, o mordente vertical, ele entra em 20 e fica 900 acionado. A faca, ela está entrando em zero, após fechar a caixa, ela entra em zero e fica 200 milésimos acionada, porque ela tem que acionar e sair rapidamente, né, para evitar o acúmulo de sujeira de plástico, o derretimento do plástico. Temos a régua ela está entrando um pouquinho depois da faca, né, então ela entra em 100 e está ficando 650 acionado. Lembrando, aqui é uma somatória, né? Após a saída da régua, do mordente, eu vou começar a soprar um ar. Então eu fiz uma soma aqui. Se a minha régua está entrando em 100 e está ficando 650 acionado, eu estou gastando 750 milésimos de segundo.
Acabou de sair, eu coloco então o resfriamento, né, para entrar depois da régua em 750, que é a somatória do tempo que eu gastei de régua. E ele está meio segundo soprando ali para resfriar a solda da embalagem. Temperatura padrão que nós costumamos trabalhar: mordente dianteiro 170 e mordente traseiro 150, né? Isso aí normalmente é o padrão e a gente controla o resto. Então aqui é a nossa IHM, né? A gente tem a tela inicial, a gente pode escolher a linguagem que queremos trabalhar, acertar a hora, né? A gente pode ajustar a hora, a gente clica em cima aqui, eu consigo ajustar a data e a hora dela, né? Temos o gráfico de produção, então ele vai me mostrar a quantidade total de pacotes, né, de unidades que foi soltado e o peso, né? Então a gente consegue ter essa referência de quanto que eu estou produzindo em questão de quilos e unidades, né? E o quanto que eu estou economizando de pacotes de produto, né? E aqui eu consigo manter até 500 dias, né? Eu tenho um histórico aqui até de 500 dias da nossa produção. O modo, né? Então eu tenho o modo máquina e o modo balança. Quero tirar pacotes vazios, quero fazer alguns testes aqui com a máquina, só o modo máquina acionado. Vou rodar, vou testar com o produto, eu ligo o modo balança para trabalhar. Alimentação. Aqui ela dá uma série de possibilidades, né? Então eu posso habilitar o meu alimentador, né? Que é a nossa bandeja lá de alimentação ou esteira, né? Habilita elevador frente 1. Alguns clientes têm a opção de instalar interligação, né? Interligação 2 ou 3, né? Ou interligação ré, né? E eu tenho a possibilidade de jogar a interligação para frente ou para trás, né? E eu posso puxar isso por tempo ou por sensor, né? Eu coloco um sensor ali, encher a balança, ela vai jogar, a interligação 3 ela vai jogar para um outro lado, né? Isso seja um desvio ou seja um outro equipamento. Essa parte da alimentação aqui, você tem muitas formas de ligar, múltiplas formas de ligar. E vai depender de projeto a projeto, né? De acordo com a necessidade do cliente, né? Velocidade do equipamento. Então aqui a gente está fazendo teste da velocidade do equipamento. Então a gente tem aqui a velocidade de pacotes por minuto do equipamento. Nosso peso target, né? Nosso peso objetivo. Eu quero aqui 1000 gramas, sempre em gramas, né? Uma tolerância ideal, normal e máxima. Então ele sempre vai buscar ali o meu peso objetivo, não achando, ele pode subir para a tolerância ideal, normal e em último caso ele vai buscar a tolerância máxima aí e é tudo ajustável, tudo controlável, né? A gente tem um número aqui de dosagens do equipamento, então às vezes eu vou empacotar lá um pacote de 12 quilos, por exemplo, eu consigo fazer aqui em 3 dosagens, então ele vai dividir esses 12 quilos em 3 vezes, né? Então você tem essa possibilidade aqui no equipamento. Aqui a gente tem o arrastes de esteiras, né? Então a gente tem o tempo que a gente vai trabalhar com a esteira, no caso aqui 1,5 segundos, né? Tem a espera, né? Após ela soltar, ela vai esperar para jogar novamente 400 milésimos de segundo. E aqui a gente tem a banda de ajuste quando o alto vibra, ele está ligado, né? Então, se ele estiver ligado aqui, ele vai corrigir de 10 em 10%, né? E aí eu tenho um valor de correção, que seria esse tempo de esteira aqui, ó. Ele vai corrigir entre 200 a 3.000 milésimos de segundo. E aqui o valor de correção que ele vai corrigir de 50 e 50 milésimos de segundo. Voltando para trás aqui, a gente entra no chapéu, né? Então é o tempo que ele permanece ligado, então 3 segundos, 3.000 milésimos de segundo, e o tempo desligado. Então ele fica 3 segundos trabalhando e 1 segundo parado. Isso também é ajustável de acordo com a necessidade. Aqui, como o alto vibra está ligado, ele faz a correção automaticamente. Se ele está desligado, então ele vai puxar, é o tempo que as esteirinhas, né, ou as roscas helicoidais vão trabalhar,
é o tempo de milésimos de segundo que elas vão Com o acionar, peso, né? Ela vai mostrar o peso combinado e quais os cabeçotes que elas combinou o peso, né? Jogando para frente aqui a gente tem o peso geral, né? A gente tem a possibilidade aqui de zerar, né, o equipamento. Ela vai zerar todos os cabeçotes, ou eu consigo zerá-los também individualmente. Eu clicando em cima do pretinho aqui, ó, ele zera automaticamente apenas aquele que eu cliquei. Aqui eu tenho também um range, né? Ele está me mostrando aqui de 180 a 220. O que é isso? O software, a partir do momento em que eu coloco aqui o peso objetivo de 1 kg, automaticamente ele já vai me dar a dica de quanto que tem que cair em cada balança, de 180 a 220, que matematicamente é mais fácil para ele encontrar essa combinação matemática. Então eu sempre vou fazer esse monitoramento e observar se está caindo dentro desse limite aqui que está estipulado, né? Vindo para frente aqui, então a gente tem o peso acumulado, né? Por exemplo, se eu estou soltando o target aqui, a velocidade, o número de dosagens em 3 dosagens, ele automaticamente ele vai acumulando aqui os pesos que eu soltei. Por exemplo, soltou 4 quilos, aí com mais 3 quilos, com mais 3 quilos, aí ele faz a somatória para chegar no meu peso objetivo, né? Aqui ele vai me mostrar os cabeçotes, se eles estão estáveis, né? Se ele não tiver estabilizado, ele vai ficar piscando, acendendo em preto aqui um cabeçote que não estiver estabilizando, né? Então eu tenho um peso de estabilização, que é 2 gramas, e o tempo de estabilização, que é 200 milissegundos, né? E o número mínimo de cabeçotes. Por exemplo, ele vai segurar um pouco a combinação para melhoria de peso, né? Ele vai soltar só quando tiver com 14 cabeçotes cheios, para ele soltar sempre o peso ideal, né? O peso, a tolerância ideal que eu estou querendo. Aqui ela vai soltar uma média do cabeçote, né? O quanto que ela está soltando, quanto cada cabeçote estão soltando, né? Então ela vai ficar sempre registrada aqui qual a média que ela está soltando. Então aqui nós temos a tela do Sincroniza, né? A gente tem o Time Hopper, que é uma caçamba, né? Que a gente tem ali antes do colarinho, né? Que ela ajuda na velocidade do equipamento, né? E aí a gente tem um sincronismo dele. Então o tempo de entrada, né? Após o ciclo da balança, a hora que a balança manda o sinal, ele espera 10 segundos para soltar e ele fica 500 milissegundos aberto, né? Tempo de espera pulso. É como se fosse o tempo de queda, o tempo que o Time Hopper vai abrir e aí ele vai esperar para abrir o conjunto horizontal aqui. Então ele vai esperar o mínimo possível. Tempo de estabilização é o tempo da célula de carga, então é alterável também aqui, ó. Então o produto caiu na caçamba, ela tem um tempo para estabilizar, para parar de tremer lá, e aí a gente considera 1,5 segundo aí, 1.500 milésimos de segundo. Tempo de cadência, né? Isso daqui ele é utilizado quando você trabalha sem o Time Hopper, né? Com o Time Hopper a gente não usa a cadência, né? O que ele vai fazer? Ao invés dele soltar todos os cabeçotes de uma vez, ele vai intercalar o tempo que eu determinar aqui de um para outro. Por exemplo, eu quero 50 milésimos de segundo. Ao invés de abrir todas as caçambas de uma vez, ele intercala de uma para outra, né? E aqui eu tenho o tempo de abre coletor e pesadora, né? Então 1 segundo aqui aberta a coletora e a pesadora, e o tempo de fecha também, e aí eu consigo controlar esse tempo aqui. Então nós temos outra função aqui que é o Auto Tara, né? Aqui ela vai me mostrar o número de cabeçotes e a quantidade. Eu estou trabalhando, eu quero que ela dê uma tara, que ela zere aquela caçamba a cada 20 dosagens. Por exemplo, a 6 soltou 20 vezes. Quando chegar na 20ª vez, ela não vai jogar produto na 6 e automaticamente vai zerar. Porém, se eu tiver mais que 15 gramas nela, ela não zera, né? Então ela vai me dar lá um peso suspeito, ela vai me dar um alarme na tela.
eu consigo controlar esse range aqui também, né? Então aqui nós temos a tela da calibração. Eu escolho o número da célula que eu quero calibrar, né? Eu posso tanto mudar aqui, quanto eu posso digitar a célula que eu quero, sempre com a máquina em manual, né? Qual que é o procedimento? Vou apertar sem peso. Meu peso de calibração padrão é 1 kg, também pode ser alterável. Coloco 1 kg na caçamba número 1, na pesadora, e aperto com peso. Ela vai me calibrar aqui. Aqui, como está sem peso, ela está dando peso fora, né? E aí, o que eu faço? Fiz essa calibração, eu tiro 1 kg, ou tiro o peso padrão e sempre coloco um peso menor, um peso de 200 gramas, de 500 gramas, para eu fazer essa conferência, né? Esse é o ideal da calibração aqui também, que é o habilita caçamba, habilita cabeçote. Por exemplo, deu um problema lá, né, na minha esteira, a esteirinha número 3 lá, não está funcionando. Eu não vou parar minha produção por causa de uma esteira. Então eu consigo desabilitar o cabeçote que esteja com problema, ou preciso trocar uma célula de carga, algo do tipo. Então você tem essa função do habilita cabeçote aí. Lembrando, né, evitar, né, de trabalhar com muitos cabeçotes desabilitados, porque quanto mais cabeçotes desabilitados, pior a combinação matemática que você vai ter. Então, nesse caso aqui, nós temos uma máquina de 24 cabeçotes, né? E ela sempre vai fazer a somatória de acordo com essas 24 balanças. Se eu estou com 5 balanças a menos, eu vou reduzir a possibilidade matemática desse cabeçote. Outra função habilita geral. Então, eu estou trabalhando aqui, quero tirar pacote, quero desabilitar o datador. Então eu tenho a régua, a faca, resfria horizontal, mordente, esteira de saída. Quero desligar a minha esteira de saída. Quero desligar o time hopper, né? Então a gente tem aqui o habilita geral do equipamento. Posso trabalhar com eles ligados ou desligados. É o manual, né? Balança, né? Então eu consigo testar a máquina em manual, né? Eu quero ver se a esteira 1 está trabalhando, né? Um detalhe, a máquina ela tem que estar sempre em manual. Se eu tentar selecionar qualquer coisa em automático, ela não vai. Então, selecionei aqui para manual, a máquina está em manual. Eu quero ver se a coletora número 1 está funcionando. Dou um pulso aqui, então ela começa a pulsar lá, né? Ou quero ver a pesadora. Então eu consigo pulsar manualmente, né? Todas, né? Eu posso desligar uma por uma, ou se eu jogo para automático aqui, automaticamente ela já não me deixa selecionar. Outra função aqui é o manual máquina, né? Manual máquina. Então eu tenho todos os equipamentos aqui. Eu tenho a régua, a faca, resfriamento, mordente. Por exemplo, eu quero ver se a minha régua ela está trabalhando certinho. Então vou acioná-la aqui e aí eu tenho um botão start aqui, ó. Eu quero ver se a régua está atuando. Então eu aperto Start aqui, ó. Ok, quero ver se a faca está acionando, né, lá atrás, ó. Isso no modo manual. Então eu tenho tudo aqui, apoio de pacote, elevador. Temos também a máquina vertical, né? Então a gente tem o mordente horizontal, que é o servo, né? O movimento do servo motor, o fechamento. Aqui nós temos o mordente vertical. Lembrando, lado esquerdo aqui, sempre tempo de entrada. Lado direito, tempo de acionamento. Então o mordente vertical está entrando em 0, ficando 900 acionado. Temos a faca, também entra em 0 ali, após o mordente fechar, a caixa fechar do servo, né? Ela entra em 0 e fica 200. Uma entrada bem rapidinha ali. A régua, ela entra em 100 e fica 650 acionado, né? E aí entra o resfria, né? O resfria, que é o quê? É um ar para soprar e resfriar a solda quente, né? Então eu sempre faço uma somatória aqui do tempo de entrada com o tempo de acionamento da régua, e aí o resultado eu coloco no resfria horizontal no tempo de entrada, né? E aqui ele está ficando meio segundo, 500 milésimos de segundo acionado. Temos a duração, 100 milésimos de segundo. Que é isso? A fotocélula parou em cima do sensor, ele vai anular os primeiros 100 milésimos de segundo
para ele conseguir puxar o filme, né? Temos a puxada, né? Temos o tempo de entrada da puxada 1600 e o tempo de acionamento 1 segundo. Lembrando que esse tempo de puxada ele sempre vai ser em relação à fotocélula, né? Esse tempo aqui ele é sempre um pouquinho maior do que o tempo que eu gasto para puxar a foto de foto a foto, né? O tamanho do meu pacote de foto a foto, eu deixo uma margem de segurança, porque se ele pula a fotocélula, ele vai parar nesse tempo de 1 segundo aqui, de 1000 milésimos de segundo. Freio do filme, a hora que a máquina puxou, fez o acionamento, ele vai acionar em 0 ali para travar e evitar da barriga, né? Daquela onda no filme. Temos 2 datadores no equipamento, né? A gente pode manter sempre o mesmo padrão para os dois, né? Tempo de entrada e tempo de acionamento. Aqui eu posso habilitar ou desabilitar a função aqui no equipamento, né? Então o datador está desligado no momento. Tem um apoio do pacote, tempo de entrada também, esperou lá 1500, né? Normalmente ele é bem parecido com o tempo da puxada 1, tá bom? Que é a hora que é um pouquinho depois aqui no caso, né? Então a gente consegue controlar esse tempo aqui de acordo com a velocidade do nosso equipamento, o tempo que ele fica acionado. Fotocélula, né? Algumas embalagens, você tem a opção ali eu quero trabalhar com 3 fotocélulas, eu quero que ela puxe 3 fotocélulas, né, para mim. Então ela vai contar as 3 fotocélulas e cortar a embalagem. Você tem essa opção aqui também no equipamento. Esteira de saída, então tem o tempo após o ciclo que ela fica trabalhando. Mesa giratória também, né? E eu tenho uma opção aqui de puxada dupla para pacotes muito grandes, pacotes 10, 12 quilos, eu puxo ele em 2 vezes, né? Eu habilito a puxada dupla aqui, então ela vai puxar ali na correia metade, sela o vertical e aí puxa a outra metade e termina o acionamento horizontal ali para selar o pacote. Eu tenho a opção de fotocélulas aqui também, né? Se eu quero contar ou por tempo ou por foto, tem a opção de desligar. Se eu desligo a foto, ele sempre vai referenciar o tempo da puxada aqui, né? Que é 1000. A mesma coisa aqui. Se eu desligo a foto, ele sempre vai considerar o tempo da puxada. Temos o servo horizontal, né? Então a gente tem a posição de abertura em milímetros, né? 300 milímetros. E eu tenho a velocidade também que ele pode abrir e fechar, né? Normalmente 2000, 2500, 1500, depende da velocidade do equipamento. Então a gente tem a opção de ligar ou desligá-lo, né? Fazer o home, fazer o referenciamento. E eu tenho a opção de ciclo do servo também. Eu fiz o home, eu quero que ele faça um ciclo, né? Eu aperto o ciclo aqui, ó. Ele vai fazer um ciclo ali, ó. Então você tem essa opção também, um servo horizontal. Temos a tela aqui também, correia a linha, né? Então a gente tem a opção de abrir ou fechar a nossa correia. O freio do filme, né? Eu posso habilitar ou desabilitá-lo por aqui. E alinhamento do filme, né? Então eu posso jogar ele um pouquinho para a direita, para a esquerda ali no nosso... Nós temos também a tela, né? Operação, né? Então a operação é a tela que o operador vai mais usar aqui. Então eu tenho a tela do servo, né? Eu posso ligar, fazer o referenciamento do servo por aqui. O home, né? Eu tenho os modos que eu quero trabalhar, o modo balança, o modo máquina, né? Eu tenho o horizontal, eu quero desligar o horizontal aqui, cortar o pacote sem que ele movimente o horizontal, né? Então ele não vai fechar ali. Eu tenho essa opção aqui, né? Eu tenho o abre correia, eu consigo abrir ou fechar a correia por aqui também. Então é a tela que a gente mais utiliza aqui, estão na tela operação. Nós temos a tela aqui de alarme ativo, né? Ela vai me mostrar se eu tiver com qualquer tipo de alarme. Vamos atuar o botão de emergência aqui. Então ela corta toda a potência de máquina, né? E ela vai me dar o alarme ali do botão de emergência. Soltar o botão de emergência, né? Girando o botão, reseta o alarme, né? Então toda tela que eu tiver, se eu clico nessa tela aqui do default, né? Ela vai lá para o nosso alarme, né? Então, qualquer tela e qualquer que seja o alarme que eu tiver, né,
eu reseto sempre aqui nessa telinha do triângulozinho aqui, né? Clicando no falhas de sistema, a gente tem a opção aqui de alguma falha que houver, né? Ela vai ter o histórico aqui de falha de diagnóstico da CPU, né? Isso é algo mais interno, né? Apenas para diagnóstico. O operador não vai utilizar isso daqui. Então sempre tela de alarme. Falha de sistemas, né? Eu tenho aqui também a opção de amostragem, né? Ele é utilizado muito na panificação, né? Para a cada quantidade de pacotes, ela tira uma amostragem ali, eu consigo controlar o tempo, né? A cada eu consigo puxar por tempo. A cada 5 minutos, ela vai soltar para mim 400 gramas dentro de um pacotinho. Então eu consigo alterar. Eu quero que ela solte 500 gramas num pacotinho a cada 5 minutos, né? Posso habilitar essa amostragem, né? Ou eu posso puxar por contagem de pacotes, né? A cada 20 pacotes, a cada 50 pacotes, eu quero que você tire, né, um pacote para mim com 500 gramas, né? Então você tem essa opção também. E aí ele tem aqui no habilita geral, né? Habilita a amostragem, né? Você consegue habilitá-lo ou desligá-lo aqui, essa função.